Beleza. Vou mandar no grupo da igreja que lá o áudio ficou melhor pra gente ouvir, né? E aí vamos continuar aqui na série de mensagens. O óbvio que a gente ignoramos. E eu quero falar sobre hoje o dedo indicador, né? Eu quero tratar com você sobre o dedo indicador. Bom, o que seria esse dedo indicador? Ele é usado para apontar direções. Toda vez que você pega o seu dedo e faz isso, você está dando alguma direção. Amém ou não amém? Então o dedo indicador, ele é usado para apontar direções. O segundo princípio do indicador é esse dedo, ele revela a sua forma de enxergar e principalmente a direção que você escolhe trafegar pela vida. Toda vez que você marca uma direção, essa direção diz muito sobre você. Por quê? Presta atenção aqui para mim, presta atenção em mim. Toda vez que eu marco uma direção para ir, automaticamente aquilo reflete o que eu penso, o que eu acredito, o que eu analiso sobre a minha vida. Amém ou não amém? Então o indicador, ele é usado para traçar um caminho. Toda vez que eu faço isso, eu estou usando uma direção, dando uma direção. E toda vez que eu dou uma direção, eu estou dizendo algo sobre mim, sobre os meus princípios, sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que tomou forma em mim. Então o dedo, esse é o dedo responsável pelo que você olha, pelo que você entende, pelo que você acredita e pelo que você defende, são os seus ideais. Toda vez que eu aponto um caminho, significa os meus ideais naquele caminho também. O indicador também é usado como o dedo da mira, né? Eu miro para um princípio e caminho para cima dele. Bom, o indicador também, ele simboliza os seus porquês e principalmente os seus motivos. Por exemplo, quando eu marco para ir para um caminho, eu aponto esse dedo e vou em direção a esse caminho. Esse caminho significa para mim os meus porquês, o porquê que eu faço aquilo, porquê que eu acredito daquela forma. Tudo isso por causa de um indicador. Tudo isso porque uma ação eu escolhi para poder traçar. Então o indicador, ele significa isso também. O indicador é o dedo revelador, pois da mesma proporção que ele tem poder de indicar uma visão e direção que seguimos, ele também deixa transparente os nossos ideais. Eu quero falar com você de um texto, na verdade de um homem, que vai nos mostrar sobre esse princípio de um caminho. Vai comigo em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Então, esse dedo aqui, o polegar, significa positividade, e esse outro dedo significa direção, visão. Amém ou não amém? E eu quero te mostrar sobre esses princípios com base nisso, o óbvio que nós ignoramos. Então hoje o dedo que nós vamos usar é o indicador, aquele que traça um caminho. 1 Samuel no capítulo 16, no versículo 1, todo mundo encontrou? Se a multimídia por gentileza já está ali já, puder jogar fica bacana. Olha o que o texto diz. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O primeiro ponto que eu observo com você, analisando esse texto, é por causa da quebra dos princípios do rei Saul, ele passou a ser rejeitado pelo Senhor. Toda vez que você começa a quebrar princípios, automaticamente o Senhor reprova essas ações. Esse texto aqui começa iniciando dizendo o seguinte, que Saul estava reinando sobre Israel. E nesse começo, o Senhor, num capítulo atrás, o Senhor fala que o Senhor rejeitou as atitudes de Saul. E aqui no versículo 1, no capítulo 16, no versículo 1 de 1 Samuel, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Acontece que o próprio Deus já havia decretado algo sobre a vida de Saul. O Senhor já tinha rejeitado as atitudes dele. Só que o profeta Samuel, ele começa a tomar dores sobre Saul e começa então a poupar Saul de algumas coisas, porque o profeta Samuel, ele era o responsável por ser boca de Deus na vida das pessoas e principalmente do rei. Ele era um profeta, e o profeta é o responsável por ouvir de Deus e trazer a revelação. O sacerdote é o responsável por ouvir do povo e apresentar a Deus. Amém ou não amém? Então o que acontece? Até quando terás pena de Saul, havendo eu, o próprio Senhor dizendo, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí o Senhor dá uma ordem para Samuel: olha, enche um chifre do azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu escolhi lá, eu me provi de um rei. O segundo ponto que eu aprendo aqui é que o Senhor ordena Samuel ir à casa de Jessé,
abençoar um dos seus filhos para ser o futuro daquela nação. Existe um óbvio que a gente acaba ignorando aqui nesse princípio. Por quê? Jessé, Davi, essa turma, eles não têm assim nenhuma chance em relação a Saul, em relação a Jonatas, para poder reinar. Entenda o princípio. Nós estamos falando de um homem que está reinando sobre Israel, um homem que tem uma etiqueta. O belemita aqui, Jessé, juntamente com seus filhos, é homem simples, é plebeu. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, queridos? É gente simples. Então, a proporção desse homem chegar para poder reinar sobre Israel, no caso aqui Davi, está muito distante. Não tem nenhum tipo de parentesco. E se você analisar na história, o rei, ele vai passando para o príncipe. O príncipe vira rei, e o filho do príncipe depois passa, e assim vai acontecendo. Então, na história aqui, não tinha nenhuma chance clara de Davi ser o escolhido para ser rei. Na verdade, nenhum filho de Jessé poderia ser. Mas o que acontece? Disse Samuel, no versículo 2, acompanha comigo. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá, e o que, queridos? Vai me destruir, vai me matar. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu que te designar, a quem eu te ordenar, você vai ungir, Samuel. A escolha nesse texto aqui não fica a critério do profeta. Repita assim comigo: a escolha não fica a critério do profeta. O profeta fica a critério da escolha do Senhor. Deu para entender? Amém ou não amém? O profeta só tem que cumprir uma ordem, uma palavra. O profeta não tem que inventar moda, o profeta não tem que rodopiar, o profeta tem que cumprir uma ordem que o Senhor deu. O Senhor falou o seguinte: olha, vai até na casa de Jessé, escolhe para mim o cara que eu vou designar para você. E aí o que acontece? No versículo 4, diz o seguinte: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e ele veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade. O que, queridos? Tremendo, porque toda vez que o profeta chegava em um ambiente, era para trazer algo que Deus queria falar com o povo. Então o povo está tremendo de medo. Os anciãos, que são o pessoal que teve experiência, já sabe como é que funcionam as coisas, eles são temerosos, porque Samuel não vai lá sempre. Aí Samuel aparece, na hora Elmin falou: cara, tem um trem errado aqui. Olha o que diz o texto: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Não é para trazer castigo, não, é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor, eu vim fazer uma oferta ao Senhor. Vai comigo no versículo, continuando na parte B do texto: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Agora Samuel vai convidar os anciãos em questão de respeito: vem comigo também. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Versículo 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que eu aprendo com você no versículo 6 aqui, observando? Samuel pensa: agora eu achei o cara. Esse cara é o que o Senhor mandou vir buscar. Cara bonitão, um cara forte. Esse é o cara que o Senhor escolheu. Só que mal sabia Samuel que esse não era o cara. Mal sabia Samuel que esse não era a pessoa que o Senhor tinha designado para que cumprisse o propósito ali da missão de Samuel. Aí o versículo 7 vem uma porrada assim tremenda. Porém o Senhor disse a quem, queridos? Vocês estão comigo? Porém o Senhor disse a quem, queridos? A Samuel: olha, não atentes para a sua aparência. Samuel, você foi buscar aí, eu te dei uma ordem, e você está preocupado com aquilo que você vê, com a estrutura humana. Mas olha, Senhor, estou dizendo para você: não atente, não preocupe com a aparência. Esquece a aparência. Nem para a sua altura. Porque para ser um rei, no entendimento desse povo, deveria ser alguém muito grande, forte, assim como Saul já era. Então a imagem que eles têm de um rei é de alguém exuberante, de alguém tipo um armário. E aí o que acontece? Essa é a visão que Samuel tem. Aí o texto diz o seguinte, o Senhor falando com ele: olha, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura. Tanto quando o povo vai escolher Saul para ser rei,
um dos requisitos que eles falam sobre Saul é isso: ele era homem de ombros largos, forte. Então o povo está muito preocupado com isso. Aí o Senhor fala assim, ó: nem para a sua altura, porque eu rejeitei essa pessoa que você escolheu aí. Porque o Senhor, olha Samuel, ele não vê como vê o homem. O homem, ele vê o que, queridos? O exterior. Porém o Senhor, ele sonda, ele analisa, ele preocupa com o coração do homem. Amém ou não amém? Então o Senhor já cortou o barato de Samuel aqui assim, limpinho. Samuel, eu te mandei você ir na casa desse homem, cumprir uma ordem minha. E a ordem minha vai vir de acordo com a minha vontade. Você não vai escolher ninguém, e não está indo para escolher ninguém, pela altura, nem pela força, nem pela beleza. Porque se fosse só isso aí, eu não estaria levantando outra pessoa, porque Saul completa esses requisitos. Saul era bonito, Saul era forte, Saul era formoso, Saul era de ombros largos. Então eu estou te levantando, não é simplesmente para orar, para que você olhe a aparência. Eu quero que você vá fazer aquilo que eu ordenei. Versículo 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Presta atenção que agora que o barato de Samuel foi cortado mesmo. Samuel já nem opina mais. A pessoa aparece, ele fica calado, o Senhor não concorda, ele pula para outro. No primeiro momento Samuel começa a escolher. Vocês estão entendendo, gente? Ele começa a escolher. Já agora Samuel, depois que o Senhor corta o barato dele, não escolhe mais não. Ele só espera a ordem do Senhor. Vê o texto para você ver. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante dele Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Presta atenção. Quando nós estamos cumprindo um princípio do Senhor, em alguns momentos, automaticamente surge algo parecido com o que vai acontecer aqui. Hoje não tem mais profeta, mas existe ordem do Senhor. Amém ou não amém? Não tem mais profeta, mas a ordem do Senhor ainda ela prevalece em todo momento. E algumas ordens do Senhor, em alguns momentos, assim como Samuel não pôde ver, porque presta atenção, Samuel não conhecia os filhos do belemita, e o Senhor tinha dado uma ordem para ele. Aí o Senhor começa a falar: não é esse, não é esse, não é esse. Tem lá uma renca de 6 meninos. E aí acaba. Automaticamente, eu estando no lugar de Samuel, pensaria: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu não estou vendo mais filho, o Senhor não escolheu nenhum desses. Só que Samuel não desesperou. E ele diz: está faltando alguém, não está não? É tudo isso aqui que tem? Aí esse homem vai e diz o quê? Vai comigo no versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé, acredito eu que estava até temeroso nesse momento: acabaram-se os seus filhos? Aí ele respondeu: assim, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era o que, queridos? Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, aparentemente um garoto simples. E disse o Senhor: levanta-te e o que? Levanta-te o que, queridos? E unge, pois este é ele. É esse cara que eu escolhi. É esse cara que contradiz todas as métricas que você criou. É esse cara aí simples, é esse cara ruivo, é esse menino pequeno aí, é esse cara que eu quero. Davi, automaticamente, ele contradiz tudo aquilo que deveria ser para um rei. Davi é de boa aparência, ruivo, é novo, ou seja, não tem idade para poder estar governando sobre um povo. Presta atenção, quem está aqui com Samuel são os anciãos. Está uma galera reunida para consagrar um menino, um moleque na visão deles. Mas aí o Senhor fala: é esse cara que eu escolhi, é esse moço aí que eu escolhi para poder ser o rei sobre Israel. E presta atenção, Saul ainda está reinando sobre Israel. Versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o que aconteceu, queridos? O Espírito do Senhor, ele se apossou de Davi. Se você ler um texto antes, você percebe que o Espírito do Senhor tinha saído de Saul. Saul está reinando, mas por causa da desobediência de Saul, o Espírito do Senhor havia saído de Saul.
Pode conferir para você ver que está aí na Bíblia. E agora o texto está dizendo que o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. Davi já era crente. Mas quando eu leio esse negócio aqui, tem um óbvio que talvez é ignorado. Quando fala que o Espírito do Senhor apossou de Davi, na minha visão e analisando o texto aqui, eu acredito que Davi recebeu uma autoridade mais. Quem concorda comigo? Porque Davi já servia ao Senhor. Só que a partir do momento que Davi é designado pelo próprio Deus, ele recebe uma autoridade para aquilo. Ele recebe um desígnio para poder cumprir um princípio. Ele não poderia agir com a mesma modalidade que ele agia lá no meio do mato. Então agora ele está cheio, ele recebeu aqui a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vai comigo em 1 Samuel no capítulo 17, no versículo 31. Aqui tem um princípio que talvez a gente ignore também, o óbvio que a gente ignoramos, e eu quero ler com você. 1 Samuel no capítulo 17, no versículo 31. Todo mundo sabe da disputa que teve entre Davi e esse gigante aqui. E aí, a gente já pregou diversas vezes sobre esse assunto, mas eu vi algo interessante aqui e eu achei necessário compartilhar com vocês. Olha o que diz no versículo 31. Eu já acelerei o texto para a gente ganhar tempo. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a quem, queridos? A Saul, porque Davi foi o único que ousou aceitar o desafio, né? Que mandou o quê? Chamá-lo. Davi disse a Saul: olha, não desfaleça, não entristeça, não encumbuque seu coração de ninguém por causa dele. O teu servo aqui, o Davi, ele irá e ele pelejará contra os filisteus. Ele vai lutar, você pode ficar tranquilo. O que eu aprendo aqui nesse ponto aqui? Após saber da afronta de Golias, Davi se impõe à disposição, ele se coloca à disposição do rei para poder lutar. Olha, rei, eu estou à disposição do senhor. O primeiro episódio está acontecendo aqui e a gente não está sabendo. Analise sua situação. Saul está reinando, Davi é empossado no mundo espiritual para ser rei, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Saul reinando, Samuel chega para ele agora, para Davi na casa de Jessé, abençoa Davi para ser um rei, designa ele, só que o que acontece? Saul continua reinando, só que no mundo espiritual já tinha se liberado algo sobre a vida desse moço chamado Davi. E aí o que acontece? Logo em seguinte, acontece uma situação de uma guerra. Esse filisteu começa a afrontar o povo, começa a desafiar. Todo dia à tarde ele aparecia lá e ficava afrontando o povo do Senhor. Davi vai levar uma comida, porque Davi era moleque, levar uma comida para os seus irmãos que estavam lá. Chegando lá, Davi percebe a situação de uma afronta e se coloca à disposição. Acreditando eu, analisando o óbvio que nós ignoramos, naquele momento Davi viu uma oportunidade de crescimento. Porque foi a partir desse momento que Davi lutou e ganhou a batalha, que o nome de alguém que era desconhecido passou ao quê? A ser conhecido por todo lugar. Olha o que diz no versículo aí, 1 Samuel 17:34, vai lá comigo. Respondeu Davi a Saul: olha, teu servo, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e eu o feri, eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso, ou seja, esse moço que não tem uma aliança com o Deus de Israel, esse filisteu, será como um deles. Porquanto o quê? Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Olha o versículo 38. Saul fez o que com ele agora, queridos? 38. Saul fez o que com ele? Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Presta atenção, armadura sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu nele uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei.
Aqui tem um princípio interessante que dá para ser observado de duas perspectivas. Primeiro, no figurativo é natural, e eu posso olhar também na forma espiritual. Na forma natural, nós podemos enxergar esse versículo aqui no seguinte: primeiro ponto, Saul está de fato ajudando a Davi com a vestimenta. Quando Saul pega a vestimenta e coloca sobre Davi, ele está tentando proteger a integridade física de Davi. Amém ou não amém? Vocês concordam com isso? Quando ele tenta pegar a vestimenta dele e passar para Davi lutar, ele está preocupando com a integridade dele. Ele quer que o menino consiga se proteger. Esse é o primeiro ponto que o texto nos apresenta de forma natural. Dentro desse ponto também de forma natural, Saul está preocupando com a saúde de Davi. Agora tem uma outra forma que dá para a gente enxergar, que é o óbvio, que a gente ignora aqui também. Presta atenção. Da forma espiritual, Saul está transferindo para Davi toda a sua forma de reinar, de administrar, de enxergar, de forma simbólica e sem saber para Davi. Como assim, pastor? O texto diz o seguinte, olha, vai comigo no 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Observando o princípio espiritual, é como se Saul estivesse transferindo para ele tudo aquilo que estava sobre a sua, estou até batendo minha cabeça, sobre a sua cabeça. De forma espiritual, analisando esse texto aqui, Saul está transferindo tudo aquilo que tinha para Davi. Esse aqui é um óbvio que a gente ignora. Tem um princípio que a gente ignora aqui, porque a gente só olha da forma natural, pegando o traje dele e passando para Davi. Mas se a gente for olhar o texto, diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça. Então presta atenção. O texto diz, acompanhe comigo no finalzinho. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Próximo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, o que, queridos? O que disse Davi a Saul? Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Quando eu leio esse texto aqui, observando pela perspectiva espiritual, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que Davi entendeu que o Senhor estava levantando ele para ser um rei, porque o mesmo Samuel, que é boca de Deus para poder chamar Davi, foi lá chamar ele, buscar ele. Quando Davi está vendo o processo acontecendo, Davi entendeu que Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor, porque o profeta disse no meio de todo mundo. E quando esse moço agora, que é Saul, que não sabe da história que Davi vai ser um rei, vocês estão entendendo isso? Que vai ser um rei. Quando Saul tenta oferecer de bom grado a roupa para Davi, ele veste a roupa, experimenta, mas eu acho que ele cai em si. Ele fala, cara, o Senhor está rejeitando esse moço aqui. Deu para entender? E eu vou usar o mesmo vestimento, eu vou usar a mesma coisa que ele. Se fosse para mim poder usar Bianca, ele teria Saul. Eu não dispensaria Saul. Então, observando aqui o óbvio que a gente ignora, de forma espiritual, Davi tirou aquilo sobre si, falou, cara, não vou fazer o que esse cara faz não, vou de forma diferente. Aí o texto diz o seguinte, olha, o texto diz o seguinte, vai comigo no versículo 40, Davi foi naquilo que ele sabia, ele tomou o quê? O seu cajado na mão, eu sei lutar com cajado, eu estou vindo por outro princípio, eu sei lutar com cajado, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, nesse quesito aqui, observando de ponto espiritual, Davi falou, poxa, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para poder fazer. Se Deus me escolheu para ser o rei, eu vou usar aquilo que eu tenho, e não o que Saul tem, porque Saul está sendo rejeitado. Amém ou não amém, queridos? Ficou claro esse negócio? Agora vai comigo em 1 Samuel, no capítulo 18. Agora começa, assim como começou no domingo passado que eu falei sobre a vida de Paulo, começa uma grande perseguição na vida de Davi. Olha que interessante. 1 Samuel no capítulo 18, versículo 6.
Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilos, com instrumentos de música. Esse texto aqui já está tratando de outra pegada. Davi já está trabalhando para Saul. Davi já está trabalhando no palácio para Saul. Aí que acontece? Saul manda Davi pelejar, e o texto diz que Davi consegue sair bem nessa peleja. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, olha, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Olha, as mulheres se alegraram e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Nesse exato momento começa a enraigar uma resistência de Saul contra Davi. Quem consegue enxergar isso? A partir desse princípio aqui, a resistência de Saul começa a iniciar contra Davi. E o texto diz, no versículo 10 aí, ó: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Quando o texto diz que um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, é porque a tradução aqui, essa tradução, ela não é a original. Na verdade, o texto está dizendo que Saul estava com depressão. A partir do momento que o Espírito de Deus sai de Saul, ele entra num estado de depressão gigantesca. E aí o que acontece? No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, ou seja, ele estava em depressão, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, ele dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que fez o que, queridos? Que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi fez o que? Se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Versículo 13: pelo que Saul afastou de si e pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Ou seja, Davi, no que executava, também fazia com perfeição. O texto diz que Davi, ele fazia uma organização tão grande que Saul não fazia, e o povo achava o máximo. Olha, o texto diz, olha, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor, queridos, era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha o quê? Tinha medo de perder. Mal ele sabia que já estava perdido, né? Mas ele tinha medo de perder o seu posto de líder. Porque imagina só, existe uma repercussão que talvez você não sabe. Davi acabou de vencer um gigante que estava afrontando o povo. Não foi Saul, foi Davi. Automaticamente, para um rei, isso aí é prejudicial, porque não é o nome do rei que está sendo propagado, e sim o nome de quem, queridos? De Davi. E aí o que acontece? Nesse exato momento aqui, Davi é um cara que está organizando, porque Saul coloca Davi em linha de frente, e Davi faz um trabalho excepcional, traz uma organização perfeita. Saul deve ter pensado: meu Deus, será que eu arrumei? Coloquei esse homem logo nesse cargo. Esse homem agora está dando resultado, todo mundo está gostando de Davi. Vai comigo em 1 Samuel no capítulo 18, versículo 28. E o que acontece quando você não trata do ódio, quando você não perdoa? Esse ódio só vai aumentando cada dia mais. A resistência só vai aumentando cada dia mais. A mágoa só vai aumentando cada dia mais. E o texto diz em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 28, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi. E continuamente foi o que, queridos? Seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva o que, queridos? Mais êxito do que todos os servos de Saul. Quanto mais Davi batalhava, mais Davi saía bem. Portanto, o seu nome o que, queridos? Se tornou muito querido, muito estimado.
Cada vez que Davi ia para uma batalha, mais o seu nome era bombardeado, mais era falado sobre ele, mais ações ele fazia, e menos o nome de Saul era falado. Tudo isso está acontecendo aqui, tudo isso está acontecendo num princípio em que houve uma rejeição do Senhor com Saul, e houve uma bênção de Deus na vida de Davi. Vai comigo em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 28. Eu acabei de ler com vocês isso, não foi? Eu pulei o que. Vai comigo aí no 19, vê se é o 19 que fala assim: falou Saul a Jonatas, seu filho. É isso, né? Aí o que diz o texto aí? É porque eu não coloquei no esboço aqui não. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre o que, queridos? Sobre matar Davi. Agora começa a acontecer uma situação seguinte: Saul começa a transparecer aquilo que ele carregava no coração. Por enquanto, Bianca estava só com ele e com o filho dele que ele confiava. Só que agora ele começa o quê? A transparecer aquilo que está no coração, colocar para fora. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito que afeiçoado a Davi, gostava demais de Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde, e eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Perdi aqui. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e lhe disse: olha, não peques, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muitos importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Ou seja, Jonatas dizendo o seguinte: papai, você não lutou, cara. Se Davi não tivesse lutado, a gente estava tudo morto. Então, por estima, considera Davi, porque se não fosse Davi, esse gigante teria acabado com tudo. Então, leve em consideração que Davi efetuou algo grande com você. Ele guardou a sua vida. Tu mesmo o viste e te alegrastes, porque pôs pescarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Versículo 6: Saul atende à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Versículo 7: Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levantou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Presta atenção, a simplicidade de Davi aqui. Presta atenção na simplicidade de Davi. Esse homem aqui chamado Saul procurou Davi para poder matar a todo custo. Numa conversa que ele diz que estava pronto para poder matar Davi, junto com Jonatas e os outros, ele deixa claro: eu vou matar esse cara. Aí Jonatas começa a lembrar ele: olha pai, não leve em consideração essa raiva não, senhor. Tira isso do seu coração, porque se não fosse por Davi, a gente não estava nem aqui hoje. Esse moço aí foi usado para poder nos ajudar. Aí diz que na hora a consciência de Saul pesou, pelo menos é o que ele esboça aqui. Ele fala: não, então faz o seguinte, como certo vive o Senhor, eu juro que não vou matar Davi, não vou perseguir, pelo nome do Senhor. Automaticamente Jonatas, como era amigo de Davi, Tiagão, procura ele e fala: olha, papai falou isso e isso aqui, ele está em paz com você. A simplicidade de Davi, porque crente é simples às vezes, né? Crente é muito simples às vezes, demais às vezes, porque se fosse eu não iria voltar de jeito nenhum. O cara 2 dias atrás estava falando que queria me matar, moço, declarando para todo mundo, e agora do nada cisma. Davi faz o quê? Volta e se submete a quem? A Saul. E esteve Davi perante este como dantes, tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e o feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, e estava este assentado em sua casa, e tinha na mão a sua lança. Enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém se desviou do seu golpe, indo a lançar ferir a parede, e então fugiu Davi e escapou. Por pouco Davi num papó com carretel e tudo. Versículo 11: porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiasse para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Micael, né, filho do rei. Esse rei está tão sem moral que até os filhos não dá a mínima para ele.
sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã serás morto. E então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele fugiu e escapou. Vai comigo em 1 Samuel no capítulo 20, versículo 30. Mais uma vez Saul revela o seu coração. Olha o que diz: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegestes o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recanto de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, o que é que Saul fala? Nem tu estarás seguro, e nem seguro teu rei. Saul começou a perceber que Davi era uma proposta estimável para poder assumir o trono. E aí ele diz: olha, você está aí feito um besta defendendo Davi, e esse cara amanhã vai te dar uma pernada e vai tomar seu reino. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, e nem seguro teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: porque há de ele morrer? O que é que ele fez? Então Saul atirou-lhe com a lança para ferir agora quem? Quem, queridos? Olha a audácia de Saul. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolarizado, triste, machucado, assustado por uma ação dessa que não esperava, se levantou da mesa neste segundo dia de festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, em que seu pai havia ultrajado, rejeitado. Vai comigo em 1 Samuel no capítulo 22, versículo 1, e aqui está o óbvio que nós ignoramos. 1 Samuel no capítulo 22, no versículo 1. Presta atenção, está acontecendo uma série de coisas também na vida de Davi, assim como foi na vida de Saulo. E em 1 Samuel no capítulo 22, versículo 1 vai dizer o seguinte: eu quero que todo mundo leia comigo esse texto, para ficar bacana, e nós vamos ler até o versículo 2, vamos lá? 1, 2, 3. Quando ouviram isso, ajuntaram-se e todos amargurados de espírito. Beleza. Eu dei uma acelerada nesse texto aí, porque retrata muita coisa, né, até chegar nesse ponto aqui. Mas aqui é onde eu queria chegar. Eu te mostrei um paralelo, um princípio, um início da vida de Davi, onde Davi começou, como Davi foi escolhido. Era uma pessoa improvável para poder ser escolhida, não tem sangue real correndo no corpo dele, é filho de um homem simples, cuidava de ovelha, não tinha que estar naquele ambiente, mas o Senhor rejeita Saul e escolhe Davi para ser o cara para assumir o trono. Nesse exato momento, eu estou falando sobre indicador, que é direção. Olha que legal. Indicador, que é direção. O indicador nos mostra sobre visão e direção. Aqui no texto, em 1 Samuel, no capítulo 22, vai dizer que Davi retirou-se dali. E ele agora refugiou juntamente com pessoas endividadas, gente depressiva, gente doente. Mas se você parar para poder pensar, qual que era o propósito de Davi? O Senhor não te escolheu para ser rei? Como é que um cara que o próprio Deus escolhe para ser rei, agora para dentro de uma caverna? E aqui entra um ponto interessante. Davi está em uma das piores fases da sua vida. Ele saiu do palácio real e para em uma caverna com aproximadamente 400 homens. O cara estava num palácio real, saiu da pobreza, veio para a prosperidade, voltou para uma caverna. 400 homens. Homem fedendo, homem sem banho,
homens sem escovar dente, e tudo reunido naquele ambiente lá, né? Todos com medo de Saul. São homens endividados, são homens problemáticos, e todos estão com medo de Saul, assim como Davi. Homens com dívidas financeiras impagáveis, porque não tem um porquê você fugir de uma cidade se você não estiver devendo algo que você não consegue pagar. Sim ou não, queridos? O quarto princípio aqui dentro disso: todo mundo com depressão, com ansiedade, taquicardia, todo mundo passando mal lá naquele ambiente lá fechado, todo mundo ruim, porque o texto diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E o texto diz que, olha, lá se achavam em aperto homens endividados, amargurados de espírito. Toda essa galera estava reunida lá. Tudo aquilo que não prestava, aparentemente, estava reunido juntamente com Davi, um cara que há pouco tempo atrás tinha sido escolhido para ser o cara que seria o rei sobre Israel. E aí, Davi, mediante toda essa situação, ele se posiciona como um líder, com visão e principalmente direção. Fala assim: líder, visão e direção. E aqui existe um óbvio que a gente ignora. Primeiro, para mim, estar pronto para reinar sobre Israel, Davi falando, eu preciso primeiro aprender a submeter e a respeitar Saúls que aparecem até que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Para eu e você estar pronto para reinar sobre aquilo que Deus designou na sua vida, eu não sei o que é, você precisa estar pronto para enfrentar Saúls que vão aparecer mediante a sua vida. Existe um óbvio que a gente ignora aqui. A gente acha que tudo vai ser fácil, não vai ser fácil. Vão levantar Saúl de todas as partes querendo destronar você e matar a sua fé. O segundo princípio: eu preciso aprender a suportar as humilhações, as enganações, as obrigações que me são impostas de formas injustas. Por quê? Porque existiam obrigações colocadas sobre a vida de Davi que foi de forma injusta. Tudo que está acontecendo na vida de Davi é de forma injusta. Ele não precisava sair do palácio para ir para uma caverna e esconder. Tudo isso acontece porque mulheres reuniram, começaram a dizer: olha, Davi matou 1000, Saul matou 10.000 de milhares. Mas o que Davi tem a ver com isso? Onde Davi errou nisso? Pessoas começaram a alvoroçar e dizer: olha, Davi está melhor do que você, Saul. E automaticamente nesse momento Saul se irrita. Terceiro ponto: não é porque eu estava morando no palácio que agora eu passei a morar em uma caverna, fala assim, que Deus me desamparou. Em momento nenhum você vê Davi revoltado com o Senhor. O cara estava morando num palácio junto com um rei. Tudo na visão de Davi estava acontecendo conforme o propósito de Deus na vida dele. Ele saiu de um ambiente, matou um gigante, o nome foi publicado por todo lugar, toda capa de jornal, de revista, e agora começa a liderar com autoridade, começa a governar, mandado do próprio rei. E agora ele está numa caverna, com 400 homens, com dívidas ativas, com problema financeiro, com taquicardia, com nervosismo, tudo reunido num ambiente só. E talvez tudo isso possa soar que foi perdida a visão, e principalmente a direção. Eu vim parar numa caverna por quê? E aí surge a pergunta, é o óbvio que a gente ignora: por que Davi foi parar numa caverna? Sendo que o próprio Deus escolheu o cara. Não era mais fácil Deus não ter pego Davi juntamente naquele princípio lá e falar: Saul, vaza fora, e agora Davi assume? O óbvio seria isso. Concorda comigo ou não, irmãos? O óbvio seria Davi automaticamente, quando é consagrado, já assumiu o posto de Saul. Mas não. O Senhor permite Davi o nome publicar, sentir o gostinho ali da fama. O Senhor permite Davi estar no palácio liderando a mandado de Saul. O Senhor permite uma série de coisas acontecer na vida dele. E agora o cara está numa caverna fugindo de Saul. Agora Davi está o tempo todo se escondendo de Saul. Numa caverna com homens endividados, com homens com problema financeiro, com homens com a mentalidade medíocre, triste. Tudo isso reunido.
Tudo isso um homem que recebeu uma promessa do Senhor. E aqui entra um princípio interessante. Será que a caverna é o fim mesmo? Será que estar dentro da caverna é prejudicial? Acredito eu que não. Sabe por quê? Porque é na caverna que meu Deus está me ensinando a cuidar dos doentes. Eu posso ouvir pelo menos uma vez, se vocês vão entender essa mensagem. É dentro da caverna que o Senhor está me preparando para poder cuidar dos doentes. Como é que eu vou liderar Israel, sendo que eu não aprendi a cuidar dos doentes? Como é que eu vou estar à frente de uma batalha, sendo que eu não aprendi a cuidar dos mais fracos? Como? Existe um óbvio que a gente ignora. A gente acha que Deus vai nos arrancar de um ambiente sem nenhum tipo de preparação e pôr um poste como um rei. Mas nunca isso vai acontecer. Para que isso aconteça, precisa haver uma direção, uma preparação. E Deus dá a direção. Só que a preparação é de quem? Ela é humana. A preparação para estar na direção de Deus, ela é humana. Então a caverna aparentemente aqui, ela parece o fim na vida de Davi. Só que a caverna é o lugar que Deus está preparando Davi para saber lidar com as pessoas doentes. Não adianta ser um pastor que prega bacana demais, que traz um sermão legal, mas que não sabe cuidar dos doentes. Não adianta ser um cara excepcional, um bom marido, mas não consegue cuidar da esposa e dos filhos. O segundo ponto é porque é dentro da caverna que meu Deus está me ensinando a lidar com os problemáticos. Oi, meu irmão, pois é dentro da caverna que Deus vai te ensinar a lidar com gente problemática. É dentro da caverna, é no lugar assim inesperado. É dentro da caverna que Deus te ensina a lidar com gente problemática. E meu Deus do céu, que mundo que tem gente problemática. Que mundo que tem gente doente, problemático. Ah, pastor, você está me ofendendo? Não estou ofendendo não, estou falando no mundo, de forma geral. Que mundo que as pessoas estão cada dia mais entrando no estado de depressão. Mas o Senhor está levantando Davi para cuidar de um rei. E Davi não poderia se posicionar como um rei em um ambiente para ser igual Saul. Porque para ser igual Saul, o Senhor deixava Saul no posto lá. O terceiro princípio, porque é dentro da caverna que o Senhor está me ensinando a trabalhar com gente endividada. É dentro da caverna. Você já conversou com alguém que está endividado? Tanto que a pessoa é aflita. Ela não tem paz para dormir. Ela não tem paz para descansar. Ela não tem paz para poder pensar. Mas dentro da caverna, o Senhor está ensinando Davi como lidar com gente endividada. Porque é dentro da caverna que meu Deus está me ensinando a tratar dos amargurados, depressivos, cólicos, raivosos e angustiados. Fala assim, eu preciso entender que meu Deus pode estar me deixando entrar na caverna, não só para tratar do próximo, mas para o próximo tratar comigo também. A gente está achando que somente Davi estava liderando ali, ensinando o povo, mas aquele povo estava sendo o instrumento de Deus para poder ensinar Davi a lidar com aquelas situações. É dentro da caverna que meu Deus está modelando-me, ajustando-me, modificando-me, para mim estar preparado para assumir a posição no trono que Ele me prometeu. É dentro da caverna que eu estou aprendendo a criar estratégicas, enquanto tem homens lá fora, prontos para beberem o meu sangue. É dentro da caverna, é dentro de algo assim que não tem sentido, que meu Deus está me dando oportunidade de aprender a lidar com os problemas. E aí quando tudo parece estar perdido, a minha visão está sendo ampliada, e fala assim, a minha direção está sendo afiada. Quando tudo parece estar perdido, Deus está me afiando, me fazendo ficar mais forte. E aí, e quando eu saio da caverna, sabe o que me acontece? Abre comigo em 2 Samuel, no capítulo 5.
2 Samuel no capítulo 5, versículo 1. Depois que Deus me permite entrar numa caverna, tá cheio de gente problemática, endividada, com problema, com situação, sabe o que me acontece? Vamos lá ler todo mundo ali em cima. 2 Samuel no capítulo 5, versículo 1. 2 Samuel. Vamos ler todo mundo junto ali? 1, 2, 3. E aí, versículo 2. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Aquilo que aparentava estar perdido, quando Davi foi jogado numa caverna juntamente com homens problemáticos, fez outrora Davi estar preparado para assumir o trono sobre Israel. E aqui tem um ponto interessante que eu anotei aqui. Lê comigo aqui. 1, 2, 3. Assinatura Davi. Vocês não entenderam, não, né? Amém. Vocês não deixando com vergonha aqui no altar. Parece que eu estou falando heresia. Jogue-me aos lobos. Me coloca numa caverna com gente depressiva. Me coloca numa situação terrível, que eu vou voltar liderando a alcateia. Eu vou botar para quebrar. Existe um óbvio que a gente ignora aqui. Querido, deixa eu falar com você uma verdade. Os problemas e as situações da vida só vêm para nos fazer crescer. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Talvez você ache, pode subir para cá, Tiagão, que você está preparado. Talvez eu penso que estou preparado para assumir uma posição de rei em alguma situação. Mas logo Deus diz: não, peraí, tem um processo primeiro. Tem uma caverna primeiro ainda. Tem uma dificuldade para poder enfrentar. Tem um Saul te perseguindo que você vai ter que lidar com esse negócio. Tem um problema que você vai ter que resolver. E aí depois de resolver esse problema, aí não. Aí o próprio povo vai te reconhecer como rei sobre Israel e vai te chamar. Passe a enxergar a vida de forma mais simples. Meu Deus do céu, parece que a gente quer dificultar as coisas. Parece que a gente quer dificultar o evangelho. Parece que a gente quer dificultar a vida da gente. Meu irmão, seja leve. Viva uma vida leve, pelo amor de Deus. Leve. Fala assim: eu preciso viver uma vida leve. Vai acontecer só no tempo certo. No tempo certo, se foi promessa do Senhor, vai acontecer. Aí fica em pânico, aí é o diabo me perseguindo, aí não é o diabo perseguindo, não, é a permissão de Deus na sua vida, ué. Como é que você vai crescer se não tem provação nenhuma? Como é que você vai evoluir sendo que não tem nenhuma dificuldade para você no caminho, ué? É tudo mão beijada? É tudo fácil? Não é não, ué. Tem que ter uma dificuldade, tem que ter um cara chato, tem que ter uma pessoa chata, tem que ter um saúde perseguindo, ué. Esse negócio é de Deus, não, ué. Como é que você vai se preparar para algo grande, extraordinário, estando na mesma condição? Como é que eu vou assumir um cargo de alta responsabilidade na minha empresa, sendo que não há uma preparação? Saúls levantam na vida da gente simplesmente para nos afiar, meus. Eu tenho um negócio comigo que isso é de mim. Meu irmão, quanto mais problema acontece comigo, eu acordo motivado numa proporção tão grande, mas tão grande, que eu amo quando me irrita. Eu amo quando pega no meu pé. Eu sou apaixonado quando isso acontece, porque eu me acordo, eu me acendo, eu levanto, eu dou duro
Ah, pastor, você está falando de você? Não, estou dando um exemplo para você aplicar na sua vida, meu Deus do céu. Aí não, aí vem um problema, fica aquele pombinho, murcho. Aí se entrega ao problema, aí acha que a caverna é o fim. Aí se entrega dentro da caverna. Ah, estou com 400 homens aqui derrotados, então eu sou 401 derrotado também. Mas o texto diz que Davi liderou esses 400 homens. Agora, quer prova maior? Aprender a liderar no princípio de homens frustrados, homens derrotados. Davi começou pela parte mais difícil. Davi entrou no jogo mais difícil. Foi designado rei quando existia um rei. Recebeu autoridade, tomar a sua autoridade. Colocou sua pele em risco, skin of the game. Poderia morrer lá só. Poderia acabar com ele lá, o gigante, poderia acabar com tudo. Ele vai e coloca a pele em risco e consegue triunfar. A perseguição vem do rei que ele defende a causa. Jonatas, por misericórdia e amizade com Davi, fala: ó, papai vai te matar, poxa, some daqui. Tal dia joga as flechas, vai embora e some. Davi some, cai numa caverna, cara. Assim, vocês estão entendendo que está perdida a história? Está perdido. Na visão aqui, olhando na Bíblia, tudo prontinho, já é fácil de enxergar. Mas Davi não tinha essa certeza não. Aí cai numa caverna. O seu povo é obrigado a vir para a caverna também. Só gente problemática, só gente passando situação pesada. E aí o Senhor diz que Davi levanta e começa o seu ministério ali praticamente. Ele começa a aprender no meio da dificuldade como era ser um líder. Ô meu irmão, você está achando que Deus vai te colocar você num patamar alto, sem nenhum tipo de sofrimento? Você está enganado. Você está achando que o Senhor vai te colocar na situação de poder dentro da sua realidade, de forma simples? Você está redondamente enganado. As coisas do Senhor, elas são muito mais sérias do que a gente imagina. Tem que haver uma preparação e tem que haver uma direção de Deus. A direção, ela vem de Deus, mas a oportunidade para acatar essa direção tem que partir de quem, Jó? Tem que partir de quem? Pelo amor de Deus, é de mim. Tem que partir de você, querido. Fica de pé no seu lugar. Vou falar com você uma coisa. Aprenda um princípio. Aprenda um princípio que é simples demais. Sabe por quê a gente não consegue ser positivo? Vou explicar para você um princípio aqui, te dando uma cartada antes de acabar essa série de mensagens. Sabe por que a gente não consegue ser positivo? Sabe por que a gente não consegue ter direção? É porque a gente preocupa em agradar todas as pessoas. E no final, nós esquecemos de cumprir o propósito do Senhor. Mas a partir de hoje, a sua mente, acredito eu, está sendo liberta pelo próprio Cristo. Amém ou não amém? Tenha positividade nas coisas. Acredita mesmo. Mesmo que ninguém acredite. Vai para cima. Enfrenta o problema. Acredita. Thomas Robson começou sem ninguém acreditar. Andrew Carnegie foi o homem mais rico do mundo abaixo de Salomão, sem ninguém acreditar. Os Rockefeller foram os mais ricos em segundo lugar, porque acreditou. Henry Ford começou algo sem ninguém ensinar ele. O cara do chuveiro da Lorenzetti lá tinha um plano em sua mente, na sua mente. Como é que é o nome dele? Lembra depois o nome dele aí? E começou a acreditar sozinho e fez o chuveiro elétrico. Ninguém acreditou. Tenha positividade nas coisas, senhor. Sai desse mundo de se encaixar no padrão certinho. E segunda coisa, entenda a direção de Deus para a sua vida e vai para cima. Se capacite, poxa. Não fique esperando, encostando, responsabilizando Deus as coisas, não faz. Para a mensagem chegar, é claro que é de Deus, mas eu preciso preparar. Você acha que Deus me deu o título, o tema? Não.
E a mesma coisa na vida da gente, poxa. Tem que haver uma preparação. Eu recebo a direção de Deus, eu acredito na direção de Deus e eu caminho para cima. Tá aí o óbvio que a gente ignora. Sabe o que a gente costuma fazer? A gente ancora tudo na fé. A gente faz isso aqui, ó. A gente ancora tudo na fé. Tiago, tô passando uma luta, cara, dificuldade, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu tô passando uma perrenga no serviço, moço, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Se eu não pegar meu corpício e levantar para cima do problema, vou ficar aqui o resto da vida que não vai acontecer nada. Lembra do moço lá querendo ser curado? O senhor pergunta, você quer o quê? Quero ser curado. Não, senhor, toda vez que eu tento vir para cá e chega alguém na minha frente, tem que jogar na água. Muitas vezes a gente é assim. Eu posso ouvir para mim um amém, gente? Vocês estão concordando com esse negócio aqui, gente? Meu Deus do céu, vai para cima, acredita, confia. O nosso símbolo aqui é uma chama pegando fogo, mas às vezes eu fico em dúvida. Às vezes eu acho que é um frio, que não tem um globo. Fogo, presença de Deus, confiança, cheio do Espírito Santo. Tiagão, puxa uma letra para nós aí. Sabe, Senhor, eu tenho andado assim. Tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão. Perdi a visão. Perdi o temor. Perdi o temor. Não fui sábio. Eu me entreguei, Senhor. Eu achei que a caverna era o fim. Sabe, Senhor, eu pensei que eu te conhecia. Eu pensei que te conhecia. Mas eu enganei a mim mesmo. Mas enganei a mim mesmo. Manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas a partir de hoje eu estou de volta. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo que eu confiava no Senhor. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sentimos falta do Senhor, Pai. Saudades da presença. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Eu achei que era o fim, Senhor. Sabe, Senhor, eu pensei que eu te conhecia. Eu pensei que te conhecia. Enganei a mim mesmo. Mas enganei a mim mesmo. Manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas eu estou de volta. Mas estou de volta. Eu entendi o propósito pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi,
amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. A Bíblia diz o seguinte, sabe? Mesmo Davi tendo errado, mesmo Davi tendo parado dentro de uma caverna, mesmo Davi tendo se vendido, a Bíblia chega a dizer que ele é segundo o coração do Senhor. Mesmo sendo alguém falho, pecador, errante, o Senhor tem misericórdia dele. Pai, nós estamos aqui na tua casa e às vezes o óbvio nós estamos ignorando. Nós estamos achando que a caverna é lugar de morte, que caverna é lugar de depressão, que caverna é a ausência da tua presença. Nós estamos talvez acreditando que a caverna é o último estágio das nossas vidas. Mas nós ouvimos aqui uma mensagem hoje em que diz que a caverna é o lugar de preparação, é o lugar de crescimento, é o lugar que o Senhor está me ensinando a governar sobre todas as coisas que eu preciso. Então Jesus, se preciso for, nos leva à caverna para que a gente saia vitorioso pelo nome do Senhor. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Siga a direção de Jesus. Beijo no seu coração.